Meus amados, que o nosso Deus seja louvado por todas as coisas. Nós estamos muito felizes em nos juntarmos hoje, especialmente pelo motivo que nos traz aqui, que é celebrar a Deus por causa da reforma protestante. Eu sei que algumas pessoas nem conhecem muito bem o que foi a reforma. Outras até discordam, como se isso não fosse um motivo para a igreja se reunir e celebrar a Deus. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que essa data ela é especial, assim como todas as datas registradas nas Escrituras em que Deus fez uma grande obra, como por exemplo a saída do povo de Deus do Egito, como por exemplo a crucificação do nosso Salvador no Calvário. E tantas outras datas da Bíblia são importantes porque eram movimentos de Deus na história em favor do seu povo. E a reforma protestante, ainda que tenha acontecido depois dos eventos registrados na Bíblia, contudo, ainda é um mover de Deus na história, porque nós acreditamos que Deus, o Senhor, continua agindo poderosamente na história, salvando o seu povo, destruindo os inimigos do seu povo. Então, hoje nós nos alegramos aqui e esta palestra, como bem disse o seminarista Antônio, é a Bíblia e o declínio do papado. Então, irmãos, é maravilhoso nós podermos nos juntar para louvar o nome de Jesus Cristo. Esse ajuntamento para a adoração é um privilégio que nós cristãos temos, irmãos, no nosso tempo. E quando eu digo que é um privilégio que nós temos, eu estou falando aqui sem exagerar. Nós somos privilegiados em nos juntarmos em qualquer parte do Brasil para adorar ao Senhor, a Jesus, o nosso Senhor. Houve um tempo em que se juntar publicamente para adorar a Deus era proibido. Os cristãos não podiam se juntar para adorar. No primeiro século, aliás, nos primeiros séculos da história, a igreja ela foi perseguida pelo Império Romano e ela era proibida de se juntar para cultuar a Deus. Os cristãos que se juntavam para adorar o Senhor, eles eram, quando capturados, presos, às vezes jogados no Coliseu para morrerem ali por causa da sua desobediência. Na Idade Média, quando com o monopólio da fé sob as mãos da Igreja Católica Romana, essa perseguição continuou por quase 1000 anos. A Idade Média começa no século V e ela vai até o período da Reforma, até o século XVI, ao século XV, por aí. E durante todo esse tempo, a Igreja cristã ela era representada pela Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica ela proibia qualquer adoração cristã que fosse diferente da missa. Então, se alguém se juntasse para adorar a Deus fora da igreja, esta pessoa ou esse grupo de pessoas eram perseguidos, irmãos. E pior ainda, se alguém não fosse à missa, deixasse de frequentar a missa, ou se alguém decidisse não batizar os seus filhos pequenos quando eles nascessem, eles sofriam perseguição e punição, porque para a Igreja Católica isso era um sinal de que tais pessoas estavam se distanciando da igreja. Se não vão à missa é porque não são católicos. Se não batizam seus filhos pequenos é porque não são católicos. E nem mesmo a Bíblia poderia ser lida ou interpretada fora da Igreja Católica Romana. Hoje não. Hoje nós temos liberdade. Você já se perguntou como foi que nós chegamos até aqui? A essa liberdade que nós temos hoje? Como é que é possível um ajuntamento cristão como esse que nós estamos fazendo agora? E a resposta, irmãos, é uma só. Isso só é possível por causa da palavra de Deus, da Bíblia.
porque alguns homens resolveram ler a Bíblia, apesar das proibições, e ouvir o que Deus estava falando nela, dar ouvidos às Escrituras Sagradas. Foi a fiel pregação da Bíblia, pregar aquilo que a Bíblia estava dizendo, que gerou a Reforma Protestante. E a Reforma nada mais é do que um retorno da igreja às Escrituras. A Bíblia sendo pregada e ensinada e a igreja obedecendo a pregação fiel, a recomendação fiel da Bíblia. Um texto marcante das Escrituras na época da Reforma foi Romanos capítulo 1, verso 17. O texto diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E essas palavras, elas tocaram muito o coração de Martinho Lutero. Romanos 1,17 foi uma das passagens da Bíblia que mais influenciou Lutero e a Reforma Protestante. Eu diria que foi a principal passagem da Bíblia que moveu o início da Reforma Protestante. Lutero, ele lutou durante muito tempo para compreender o verdadeiro significado dessa passagem bíblica. Ele não entendia muito bem essa questão da justiça de Deus. A princípio, ele achava que a justiça de Deus era a justiça que Deus faria ao punir os pecadores. Deus pune os homens porque ele é justo. E ele olhava para esta passagem e não conseguia compreender todo o significado dela. O verdadeiro significado das palavras do apóstolo Paulo, até que um dia ele encontrou a verdade. A fé é o único meio de receber a justiça que justifica, não a justiça que pune, mas a justiça que justifica o pecador dos seus pecados. A justiça que foi obtida pelo Filho de Deus, Jesus, o Senhor, na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado. Lutero entendeu as palavras de Paulo, de que a única maneira do pecador ser justificado dos seus pecados era se ele recebesse a justiça que Jesus conquistou pela sua reta obediência. E ele entendeu o que Romanos 1,17 estava dizendo. Irmãos, este ano, a Reforma Protestante completa 507 anos, agora no dia 31 de outubro. São mais de 5 séculos de liberdade do cativeiro que foi imposto pelo romanismo papal na Idade Média. E nós temos que celebrar, sim, esse dia da poderosa visitação de Deus para livrar o seu povo, 31 de outubro de 1517. Aqui Deus trouxe liberdade quando ele começou a dissipar as trevas espirituais que estavam cobrindo toda a Europa. Naquela época não se falava de Brasil, de América do Sul, nada disso. O mundo era a Europa. O cristianismo estava na Europa. Porém, havia uma nuvem negra que cobria tudo isso. Essa nuvem escura de morte, ela já cobria a Europa por mais de 1000 anos, irmãos. É por isso que, às vezes, a expressão Idade das Trevas, ela é apontada à Idade Média, quando considera esse contexto espiritual, o contexto da Igreja Católica Romana. Mas o Senhor Deus dissipou essas trevas por meio da sua palavra. Foi proclamada fielmente naquele período por alguns homens destemidos. O resultado, irmãos, foi que a pregação da palavra de Deus caiu como uma bomba sobre as muralhas da Igreja Católica Romana. Essa pregação fiel, corajosa, ela foi minando os alicerces do catolicismo romano. As mentiras da falsa igreja foram confrontadas com a palavra de Deus, pregada, e essas mentiras foram derrotadas. A luz que estava saindo, emanando das Escrituras por meio da pregação, ela abriu os olhos do povo europeu.
E o catolicismo, por outro lado, ele ia ruindo, desmoronando. Que coisa interessante, irmãos. À medida que a pregação, que o ensino da Bíblia chegava aos ouvidos das pessoas, as pessoas iam conhecendo Deus. E ao mesmo tempo, aquela grande instituição, a Igreja Católica, ela ia ruindo, perdendo credibilidade. Pense um pouco, irmãos, nesse breve contexto e no poder da palavra de Deus em produzir a reforma protestante. Eu acredito que a nossa geração não tem tanta confiança na palavra de Deus como as pessoas lá atrás que ouviram aquela fiel pregação no passado. Parece que as pessoas hoje não acreditam mais que Deus vai fazer uma obra poderosa por meio da pregação, da sua palavra. A confiança na pregação vem diminuindo dia a dia. As pessoas acreditam mais naquilo que elas fazem, sabe? Naquelas questões bem práticas, de ver fazer com as próprias mãos. Elas não acreditam mais que Deus fará pela pregação, pela palavra, como ele fez no passado. Então, essa confiança na Bíblia vem diminuindo. A igreja e até mesmo muitos pastores parecem estar incrédulos, irmãos, em relação ao poder transformador e salvador que há na palavra de Deus. As famílias, poucas, leem as Escrituras em seus lares. A gente não encontra mais as famílias juntas lendo a palavra de Deus, para receberem de Deus instrução, para receberem de Deus poder para seguirem a sua jornada. A Bíblia, ela é vista apenas como um livro por muitos cristãos hoje. E um livro velho, do passado, um livro de antigamente. As pessoas não têm mais a Bíblia como a palavra poderosa de Deus, a palavra que transforma, a palavra de salvação. Mas não era assim que Lutero via as Escrituras, irmãos. Tudo o que Lutero fazia tinha como fundamento e como centro a palavra de Deus. Veja uma citação acerca de Lutero. Entendam como era a vida desse homem em relação à Bíblia, às Escrituras. O texto diz: 2 ou 3 vezes a cada domingo, Lutero pregava na igreja da cidade de Wittenberg. Havia um culto às 5 horas da manhã e ele pregava em uma epístola. O culto das 9 horas da manhã, ele pregava um sermão extraído de um dos evangelhos e um sermão vespertino baseado no Antigo Testamento. Às segundas e terças, muitas vezes Lutero pregava sobre o catecismo menor ou maior. Era um catecismo que havia sido preparado nos dias de Lutero. Não confundam com o de Westminster. Às quartas, Lutero pregava em Mateus para determinadas épocas e feriados religiosos. Às quintas e sextas, novamente ele pregava em alguma epístola. E aos sábados, periodicamente, Lutero pregava no Evangelho de João. Ele pregava todo dia. Todo dia ele anunciava a palavra de Deus. E Lutero sabia que Deus agia pela palavra. Ele confiava nas Escrituras, irmãos. A verdade é que tudo que Deus faz, ele faz por meio da sua palavra. Você é um homem salvo, você é uma mulher salva. Como isso se deu? Se deu por meio da palavra de Deus. Deus salvou você pela palavra, você creu em Jesus pela palavra. Talvez uma pregação, talvez lendo as Escrituras, não importa. Foi pela palavra que Deus abriu os seus olhos. E os olhos de todos os homens são abertos unicamente pela palavra de Deus. Portanto, irmãos, nós devemos olhar para essa agenda de Lutero, cheia de Bíblia, e entender que esse homem sabia que a palavra de Deus era poderosa. Ele cria de fato nisso. Tudo que Deus faz, ele faz pela sua palavra.
Foi assim nos tempos antigos, continua sendo assim no nosso tempo. Pela palavra, Deus criou o mundo e tudo que existe. Pela palavra, o Senhor chamou à existência todas as coisas, ordenando que tudo viesse a ser. A gente vai ver isso lá em Gênesis, no começo da Bíblia. Foi pela palavra de Deus que Adão e Eva receberam o perdão e provaram da misericórdia de Deus no jardim do Éden. E também foi pela palavra que eles receberam a promessa de um Salvador que viria, Cristo, e esmagaria a cabeça da serpente, da mentirosa serpente. Também foi pela palavra de Deus que Abraão foi chamado a segui-lo e obedecê-lo. E pela mesma palavra, irmãos, Abraão recebeu promessas. Um filho, uma descendência, uma grande nação que abençoaria toda a terra. Pela palavra de Deus, Moisés foi enviado para o Egito. Lembrem da história. Ele foi enviado para confrontar Faraó, para libertar o povo de Deus da escravidão. Pela palavra de Deus, os profetas foram enviados a proclamar bênçãos e maldição. Pela palavra, irmãos. Pela palavra, os profetas guiavam o povo de Deus, corrigindo os seus pecados, proclamando a palavra do Senhor. Tudo é pela palavra. A palavra é poderosa. A palavra de Deus tem demonstrado, desde a criação do mundo até o nosso tempo, o seu poder de transformar, de trazer vida ao pecador. Foi pela palavra que o Senhor trouxe à existência todas as coisas, perdoou Adão e Eva, como vimos agora, chamou Abraão, Moisés, conduziu os profetas, tudo pela palavra. E essa mesma palavra foi o alicerce da Reforma Protestante. Um movimento que só foi possível porque as Escrituras foram pregadas. As Escrituras que iluminaram e resgataram verdades que estavam esquecidas. Irmãos, é por isso que nós devemos confiar plenamente na pregação da Bíblia, no ensino que vem da Bíblia, pois é por meio dela que o nosso bom Deus age, transforma, dirige as nossas vidas. É por ela que o Senhor traz esperança, renovo espiritual para cada uma das geração de homens. É sempre pela palavra de Deus. E Lutero confiava, irmãos, na Escritura. Lutero sabia do poder das Escrituras Sagradas. Às vezes, nós acabamos atribuindo aos homens as grandes realizações da palavra de Deus. Às vezes até dizemos Lutero, 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 mas veja, a gente tem que dizer Deus e sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, para não dar aos homens aquilo que não lhes pertence. Nós falamos da reforma e é comum logo pensarmos em Lutero como o herói da reforma protestante. Mas o fato, irmãos, é que Deus, pela palavra, fez Lutero e fez de Lutero o que ele foi na reforma. O Espírito de Deus se movia em Lutero, no seu coração. A palavra de Deus inflamava o coração daquele reformador, para que ele pregasse destemidamente, irmãos. A alma de Lutero estava de fato em chamas. Cada passo que Lutero dava, cada ato de coragem, cada pregação, cada livro que ele escreveu, tudo parecia proceder como um fogo da parte de Deus. E esse fogo era a palavra do Senhor que consumia o coração de Lutero. O Papa da época, Papa Leão X, ele disse, veja o que ele disse sobre Lutero. As doutrinas deste homem são um veneno mortal, uma mistura de erros de Wycliffe e de John Huss, envenenando o coração do povo com falsas interpretações das Escrituras e levando-os à destruição eterna. Depois, em outro lugar, o mesmo Papa Leão X, percebendo que a igreja estava desmoronando, estava sendo derrotada, ele disse:
Um javali selvagem da floresta está arruinando a vinha do Senhor. E esse javali, que se refere aqui o Papa, era uma referência ao monge da igreja, Martinho Lutero. Esse javali selvagem está acabando com a plantação de Deus, dizia o Papa. Essa vinha do Senhor era uma referência ao catolicismo romano, que estava sendo destruído, estava sendo arruinado pela pregação bíblica, pela difusão da palavra de Deus, por meio das obras que Lutero escrevia, especialmente obras que mostravam o significado da Escritura Sagrada. Mas o Papa só enxergava Lutero. Ele nunca via que era a mão de Deus agindo. Ele não percebia que era a Bíblia sendo pregada. Ele olhava e dizia: Lutero, aquele monge maldito, está destruindo tudo. Não percebia que Lutero era só um instrumento nas mãos de Deus para fazer a reforma protestante acontecer. Lutero, ele não enxergava a si mesmo dessa maneira, como o Papa o enxergava. Em um sermão que ele pregou no ano de 1522, ele revelou o segredo para derrotar o papado católico romano. Palavras de Lutero, ele disse: eu opus àquelas indulgências e aos papistas apenas a palavra de Deus. Preguei, escrevi, ensinei esta palavra, nada mais eu fiz. E enquanto eu dormia ou bebia cerveja com Felipe e Arnsdorf em Wittenberg, a palavra enfraqueceu o papado a tal ponto que nenhum príncipe ou imperador jamais lhe infligiu tão grande perda. Eu nada fiz, a palavra fez tudo. Veja a confiança dele. Veja o que diz esse homem. Enquanto o Papa pensava que Lutero era o responsável pelo declínio da igreja, Lutero dizia: eu nada fiz. A palavra de Deus fez tudo. A palavra enfraquecia o papado. Ele sabia, irmãos, do poder da palavra de Deus. Poder da pregação. Lutero não foi o único homem responsável pela reforma. Muitos outros surgiram antes de Lutero. Homens que foram lançando alguma contribuição nos alicerces para que a reforma surgisse. Eu vou citar apenas alguns aqui, irmãos, que vieram antes de Lutero. Pedro Valdo, no século XII. Ele era um comerciante francês muito rico. E ele começou a observar todos os abusos que estavam acontecendo na Igreja Católica Romana. Acúmulos de riquezas, abusos dos papas. E então, este homem iniciou um movimento de pregação do Evangelho por parte de pessoas leigas, que não tinham uma formação teológica. Mas ele disse: leiam a Bíblia e preguem as Escrituras Sagradas. A igreja precisa voltar ao seu estado original. Ele chamava de retorno à pureza ou à simplicidade do Evangelho. E algumas das ideias de Pedro Valdo, esse homem, elas foram muito importantes para a reforma. Elas influenciaram alguns dos reformadores. Por exemplo, ele foi um dos primeiros homens a defender a leitura da Bíblia por todos os cristãos. Naqueles dias, só os padres liam a Bíblia. Os cristãos não podiam ler, não podiam ter acesso à Bíblia. Eles tinham que ouvir os padres lendo a Bíblia. E ele dizia que a Bíblia era para ser lida por todo o povo de Deus, e não apenas pelo clero, pela igreja. E então, como ele era um homem rico, ele patrocinou a tradução da Bíblia para a língua do povo naqueles dias, para o provençal, que era a língua falada naquela época. Um outro homem foi muito influenciado por ele, John Wycliffe, que vai nascer alguns anos depois de Pedro Valdo. Ele também
testemunhou para as gerações futuras que era possível resistir a toda a hegemonia da Igreja Católica e defender a fé de uma maneira independente. Depois dele, um outro homem importante, John Wycliffe, todos eles antes da Reforma, séculos antes da Reforma. Wycliffe foi um teólogo inglês. Ele também criticou toda a corrupção que tinha se instalado na Igreja Católica Romana. Irmãos, às vezes as pessoas acham que nós falamos isso da Igreja Católica só porque nós somos protestantes. E então falamos mal da igreja. Mas não é isso, irmãos. Historicamente, a própria Igreja Católica já reconheceu os abusos dessa época. A venda de indulgências. Você pagava e recebia perdão dos pecados dos seus parentes, já falecidos. Parentes que a igreja dizia, eles estão a um passo do inferno. E você ia lá, comprava uma indulgência, recebia um certificado dizendo que o seu parente saiu do purgatório e agora estava livre. Veja, todos esses homens viam estas coisas, irmãos. Wycliffe, ele também defendeu que a Bíblia deveria ser acessível a todos e traduziu ela para o inglês naquela época. Ele foi chamado de a estrela da manhã da Reforma. A primeira estrela que surge, John Wycliffe. Depois vieram outros, John Hus. John Hus também pregou contra a igreja. Todos esses homens eram da Igreja Católica. Todos eles eram padres, monges, alguma coisa. Eles eram parte da Igreja Católica. Mas todos viram os erros, os abusos da igreja e pregaram contra isso. John Hus pregou contra as indulgências. E ele defendeu pela Bíblia que somente Jesus e não o Papa era a cabeça da igreja. Ele foi condenado pela Igreja Católica Romana por heresia, irmãos, e foi sentenciado a morrer queimado na fogueira, John Hus. Esse sobrenome dele é interessante. A palavra Hus, na língua tcheca, significa ganso. Sabe o que é ganso, não é? E quando ele estava na fogueira, já quase que sendo queimado ali, ele disse algumas palavras, irmãos. Ele disse, hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne que vocês não poderão assar. E John Hus, ele foi considerado um mártir na causa da reforma. E sabe o que aconteceu? Irmãos, ele morreu em 1415. 100 anos depois, Deus levantou Lutero. Em 1517, Lutero, no dia 31 de outubro, pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra a igreja. E aquele dia é considerado o dia da reforma, o marco inicial da reforma protestante. Muitos outros homens surgiram, irmãos. Todos eles tinham alguma coisa em comum com Lutero. Todos eles se levantaram contra o engano da Igreja Católica Romana. Todos eles foram cruelmente perseguidos. Todos eles reconheceram o poder e a autoridade suprema da Bíblia, da palavra de Deus. Irmãos, eu quero citar agora, para encerrar, algumas palavras de Lutero, várias citações de Lutero, apenas para vocês perceberem como esse homem via as Escrituras durante toda a sua vida. A consistência de Lutero em relação à Bíblia não foi um fogo de palha. Não foi só os primeiros anos de Lutero. Foi toda a sua vida defendendo e pregando as Escrituras Sagradas com zelo e com confiança. Toda a vida, irmãos, ele pregou poderosamente a palavra de Deus, expôs os erros do papado. Eu até recomendo aos interessados, irmãos,
que consultem, quem gosta da história da Reforma, quem admira a vida de Martinho Lutero, consultem suas obras. Existem mais de 50 volumes que reúnem todos os escritos de Lutero. Em português, nós temos 13 obras já traduzidas. Dessas mais de 50, só há 13 em português. Cada uma delas tem cerca de 500 páginas. Veja quanto este homem, na Idade Média, produziu, escreveu, pregou, falou. E sempre, irmãos, nós vamos encontrar ali essa paixão de Lutero pela palavra de Deus. Então, algumas citações de Lutero, retiradas dessas obras, mostram como ele foi consistente em sua confiança na Bíblia. No discurso de Lutero, na Dieta de Worms, em 1521, ele se recusou a renunciar aos seus escritos, a menos que ele fosse convencido pela Bíblia de que estava errado. Ele disse: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, pois não aceito a autoridade de papas e concílios, visto que eles se contradizem, minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de nada, pois ir contra a consciência não é seguro e nem correto. Que Deus me ajude. Amém. Em um sermão que Lutero pregou em 1522, ele enfatizou a superioridade da Escritura sobre qualquer instituição humana, inclusive a igreja e o papado. Ele disse: as palavras dos homens passam, mas a única palavra que permanece para sempre é a palavra de Deus. Portanto, toda autoridade eclesiástica e papal deve se submeter a ela. Em um livro chamado Da Escravidão da Vontade, Lutero disse que a autoridade final sobre a igreja e a vida cristã reside nas Escrituras, não na igreja ou em suas tradições. Ele disse: as Escrituras, e somente as Escrituras, são o cetro pelo qual Cristo governa a igreja. Nem o Papa, nem os concílios, nem os doutores devem estar acima delas, mas sujeitos a ela. Durante um debate em Leipzig, Lutero argumentou que a autoridade das Escrituras supera os concílios antigos e supera a autoridade do Papa. Ele enfatizou o direito e a responsabilidade de cada cristão ler e interpretar a Bíblia. Ele disse: um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o Papa e todos os seus concílios juntos, pois somente a palavra de Deus é infalível. Ele escreveu esta frase numa carta para Erasmo de Roterdã, durante uma controvérsia, e Lutero defendia que as Escrituras eram a única fonte inerrante da verdade, superior às tradições. Ele disse: as Escrituras não podem errar. É o único fundamento seguro e eterno da fé, e deve ser a norma para todas as doutrinas e para todos os concílios. Ele também atacou a teologia católica romana, a dependência das tradições humanas em detrimento das Escrituras. Ele disse: não podemos aceitar nenhuma doutrina que não esteja firmemente baseada nas Escrituras. As Escrituras são a única fonte verdadeira de doutrina e fé. Todas as outras autoridades devem se submeter à Bíblia. Ele escreveu um livro chamado Cativeiro Babilônico da Igreja, e ali ele argumentou contra os sacramentos eclesiásticos. Ele disse: nenhum papa, bispo, doutor ou concílio tem o direito de acrescentar uma única letra à palavra de Deus, pois ela não pertence a eles, mas à própria igreja, e esta vive somente pela palavra. Quando defendeu as suas 95 teses, ele escreveu um outro livro e reafirmou a palavra de Deus como estando acima de todas as tradições humanas. Ele diz:
A palavra de Deus é maior que a igreja. Nem o Papa, nem os concílios podem prescrever ou mudar a palavra, mas devem ser julgados e corrigidos por ela. E, finalmente, irmãos, na obra A Liberdade Cristã, Lutero argumentou que a verdadeira liberdade do cristão vem por meio da fé nas Escrituras, e que somente elas podem servir como tribunal final, julgando todas as tradições eclesiásticas. Ele diz: somente as Escrituras são o tribunal infalível, o tribunal que julga o Papa, os concílios e a Igreja. Nada pode ser acrescentado a elas ou tirado delas, das Escrituras. Então, meus irmãos, este homem que Deus levantou, dentre muitos outros, mas especialmente Lutero, foi usado por Deus. E a arma de Lutero era apenas uma: a Bíblia. A pregação fiel, destemida da palavra de Deus. Eu quero encerrar com 2 aplicações, irmãos, bem breves. A primeira delas: confie na Bíblia. Confie na Bíblia como sendo a base da sua fé e da sua prática cristã. Confie na palavra de Deus. Assim como a reforma, ela trouxe renovação e liberdade quando as pessoas começaram a ouvir a pregação e confiar que Deus estava falando, você também deve confiar que a Bíblia é suficiente para você. É suficiente para trazer salvação à sua vida. É suficiente para corrigir os seus erros. Suficiente para alimentar a sua alma. A Bíblia é suficiente, irmãos. Eu sei que há tantas distrações no mundo, nós vivemos num mundo cheio de informações, coisas que chamam a nossa atenção, mas lembre, volte-se para a Bíblia, olhe para as Escrituras. A Bíblia é o padrão inabalável da verdade, da sabedoria. Você precisa, se você já é um cristão, resgatar o hábito de ler a Bíblia todos os dias, irmãos. Leia com a sua família, leia sozinho, medite nela, aplique o que você lê na sua vida, no seu dia a dia. Creia, irmãos, porque assim como a Bíblia guiou os passos dos reformadores, ela também vai direcionar o seu caminho. E Cristo, pelas Escrituras, irmãos, o Salvador pela sua palavra, vai sustentar a sua fé. Em segundo lugar e último lugar, valorize o poder da pregação para a sua transformação. Quando você vier à igreja, irmãos, no domingo, no dia do Senhor, antes disso, ore a Deus, peça a Deus: Senhor, amanhã eu vou ouvir a tua palavra na igreja, qualquer igreja que você for. Senhor, fala comigo pela tua palavra, que a tua palavra penetre o meu coração, que haja luz em minha vida pela exposição das tuas verdades. Acredite, irmãos, a palavra de Deus é poderosa para transformar. Paulo disse no texto que nós lemos no começo desta noite, que a palavra é o poder de Deus. Ela é poderosa, irmãos. Acredite, ela transforma. A pregação fiel das Escrituras, ela edifica os crentes, ela renova a igreja de Cristo e ela vem renovando desde a reforma, desde aqueles dias antigos, irmãos. Ouça com atenção. Quando a pregação estiver sendo apresentada, prepare os ouvidos, irmãos. Não critique, apenas ouça, apenas receba o que Deus tem para dizer a você naquela noite. Medite, rumine cada palavra, irmãos. Valorize, priorize os sermões da sua igreja. Todo sermão que é centrado nas Escrituras, que nasce da Bíblia, que vem da palavra de Deus, é alimento para você. Você deve confiar que a palavra tem poder, uma simples palavra pode ser usada por Deus para transformar a sua vida. Na reforma isso aconteceu, irmãos.
lembrem, não existia outra igreja senão a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas com a pregação fiel, com a exposição das doutrinas da Bíblia, muitos homens, mulheres, camponeses, príncipes, reis se curvaram diante da Bíblia e deram ouvidos e tiveram vidas transformadas, irmãos. A Bíblia, ela vai impactar positivamente a sua vida, ela já impactou famílias inteiras. Gerações inteiras foram tocadas pela palavra de Deus, cidades inteiras. Quando Jonas pregou no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o rei se arrependeu, toda a cidade se arrependeu dos seus pecados. Uma pregação. Creia no poder transformador de Deus pela pregação. Valorize, entre na igreja, nos portões da igreja, domingo, pensando: Deus vai falar comigo essa noite pela sua poderosa palavra, pela Bíblia, que não mente, não erra, a palavra poderosa do Altíssimo. Creia nisso, irmãos, e venha pronto, disposto a receber a palavra de Deus, seja ela qual for para você. Aquilo que você vai ouvir é aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Isso é suficiente para você receber de bom grado a pregação da palavra. Que Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês. Que toda a glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos todos ficar de pé. Vamos todos ficar de pé, vamos orar e logo em seguida a palavra está com o irmão seminarista Antônio. Senhor nosso Deus, obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por nos dar o privilégio de nos reunir aqui, Senhor Deus, para ouvirmos, Pai bendito, sobre as coisas grandes e poderosas que o Senhor realizou no passado, na Reforma Protestante, por meio da Tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por levantar homens corajosos, destemidos, movidos pelo Teu Espírito, para pregar poderosamente, fielmente, tudo que está escrito. Deus, Senhor Todo-Poderoso, faça assim no nosso tempo também, Senhor. Fale ao coração dos ministros do Evangelho, das igrejas espalhadas sobre a face de toda a terra, para que a fiel pregação seja anunciada, proclamada dos púlpitos, Senhor Deus, e que haja grande poder do céu, conversão de almas, arrependimento de pecadores, tudo para a Tua glória e Teu louvor, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por todos que vieram essa noite aqui, que se reuniram conosco, que se sentaram para ouvir esta palestra. Deus, toque nos seus corações também, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.